como eu me livrei da escassez e nunca mais fiquei sem dinheiro. Esse é um problema que a maioria das pessoas tem. Eu recebi um comentário aqui no YouTube que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, mas basicamente ele falou: é ridículo pensar que cobrei 450 em uma captação de 6 horas, mais drone, mais edição, que inclusive foram 3 Reels, ele entregou 3 Reels. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu estou aonde? Eu estou no mercado de novo, né? Do mesmo mercado do último vlog. Inclusive, não vou fazer aquele b-rollzinho, levar vocês junto comigo no mercado, porque eu vim comprar a mesma coisa. Eu vim comprar areia, que eu peguei no último vlog. Vim pegar ração também e mais umas outras coisinhas. Mas enfim, eu vou comprar as coisas ali no mercado e depois a gente continua esse vídeo. Falei que eu não ia filmar nada, ó, mas tá tudo decoradinho de Copa. Até amanhã começa a Copa e eu vou entrar aqui no mesmo setor. Mas enfim, galera, amanhã começa a Copa. E vocês estão empolgados para a Copa? Eu não muito, vou falar pra vocês, viu? Na verdade eu tô zero empolgada. É claro que eu vou assistir todos os jogos, todos os que forem possíveis, mas de uma maneira geral não tô muito empolgada não. Mas é isso. E galera, sobre o assunto do carro, eu consegui resolver tudo com eles. É a obrigação deles, na verdade. Eles dão garantia do carro, é a obrigação deles resolverem, né? Todas as questões que possivelmente eu possa ter com o carro, né? Já estamos em casa, como vocês podem ver. Eu já ajeitei tudo aqui, já guardei as coisas. Agora eu vou seguir com a minha rotina matinal. Agora são 10h37, então eu deixei a Fernanda no trabalho, passei no mercado. E agora eu vou seguir com a minha rotina matinal aqui e vocês vão acompanhando tudo comigo. Agora são 2 horas da tarde e eu vou sentar aqui para trabalhar um pouquinho. Eu tenho 2 vídeos para editar essa semana e quero ver se eu edito pelo menos um agora. Mas antes a gente vai trocar uma ideia, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Enfim, galera, eu já tava pensando em gravar esse vídeo com esse tema específico e eu acabei tendo essa ideia em outro canal que eu tava, enfim, tava rodando o feed do YouTube aí, e eu vi esse tema, e eu vi que é um tema que as pessoas gostam de ouvir, e é uma coisa que eu tenho uma opinião muito forte sobre. E aí, aconteceu uma questão. Eu recebi um comentário aqui no YouTube que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje, e eu quero mostrar esse comentário pra vocês e passar toda a visão que eu tenho sobre isso. E cara, esse é um problema que a maioria das pessoas tem, assim, eu tinha, inclusive. E esse comentário deixa muito claro, então eu vou mostrar aqui o comentário pra vocês. Eu fiz esse vídeo há um tempo atrás, se você tá acompanhando o canal você vai lembrar desse vídeo, onde o título do vídeo é basicamente R$450 por hora para gravar vídeos com o celular. E nesse vídeo eu conto, né, que eu cobrei R$450 para fazer uma captação de 1 hora. E eu conto como que foi ali e tudo mais, enfim. E teve um comentário nesse vídeo em que o Carlos, aqui eu não vou falar o arroba dele inteiro, mas basicamente ele falou: é ridículo pensar que cobrei 450 em uma captação de 6 horas, mais drone, mais edição, que inclusive foram 3 Reels, ele entregou 3 Reels dessa captação toda, depois, né? Enquanto tem gente aqui no RJ que não entrega o que eu entrego, mas tem posicionamento e cobram num serviço desses R$1.500. E não nesse vídeo, mas em outro vídeo, eu falo como ganhar dinheiro de verdade como Store Maker, e eu falo muito dessa questão de posicionamento. E eu respondi ele aqui, eu falei que, cara, simplesmente ele tem que cobrar mais caro, assim, que se... Eu, por exemplo, eu tô pensando em comprar um drone pra colocar nas minhas coberturas, né? E eu vou cobrar pra voar o drone, no mínimo R$350, R$400. Eu tô pensando no valor ainda, mas eu tinha pensado algo em torno de 500 pra voar o drone. Só que como eu não tenho tanta experiência, talvez eu comece com menos, depois eu aumente. Tipo, isso só pra voar o drone eu tô pensando em fazer. Então, eu falei pra ele, cobra mais, porque o que acontece com as pessoas, e agora a gente vai entrar no tema do vídeo, né? O que acontece com as pessoas é muito uma questão de mentalidade, é uma questão de medo. É uma questão de medo de ficar sem dinheiro, medo de cobrar pelo serviço. Às vezes a pessoa não acha que ela vale tudo aquilo.
Ela afirma muitas vezes para as outras pessoas e para ela mesma ali, da boca para fora, que sim, ela acredita que ela vale mais, mas na hora de cobrar ela não consegue. Ela tem dó da outra pessoa, sei lá, alguma coisa acontece que ela não consegue cobrar caro, e aí ela não ganha dinheiro, não porque o trabalho dela não é bom, assim, não porque ela não entrega muito, mas porque ela não consegue. É uma limitação que a gente tem. E por muito tempo eu vivi nessa limitação, eu vivi nessa escassez, sabe? De ter medo de cobrar, de, enfim, achar que a pessoa não vai querer pagar, achar que a pessoa não vai valorizar o meu trabalho tanto quanto eu valorizo. Várias questões internas. E hoje, galera, o meu trabalho, sim, ele é bom, sim, ele é acima da média do mercado, especialmente aqui na nossa região. Mas, cara, eu não trabalho por menos. Eu não faço, entendeu? E tem, assim, ó, tem clientes que acham absurdamente caro o meu trabalho. Tem pessoas que acham absurdamente caro, mas tem pessoas que pagam. E essas que pagam são as que valem a pena pra mim. Porque eu coloquei na minha cabeça que não é tão fácil fazer o que eu faço, né? Ao mesmo tempo que eu digo que é fácil pra vocês, é um mercado fácil de se inserir, mas não é tão fácil quanto parece fazer o que a gente faz. E eu não vou trabalhar por menos. Eu não vou trabalhar por menos. Tem vários vídeos aqui onde eu falo os valores, falo o quanto que eu ganhei. E o meu valor é um valor acima do que a maioria dos profissionais que fazem a mesma coisa que eu cobram. Eu acredito que tem alguns profissionais que estão trabalhando melhor que eu e estão cobrando menos. Isso sempre acontece por uma simples questão de posicionamento e de mentalidade. Eu diria que é mais assim, uma questão interna de você aceitar que você merece ganhar aquele tanto de dinheiro, que o teu trabalho vale aquele tanto de dinheiro. E tem um ponto muito importante que é você não ter medo, porque muitas vezes você abaixa o teu valor e cobra pouco por medo de ficar sem aquele dinheiro, por depender daquele dinheiro. E cara, essa energia do medo, ela é assim, ela só detona você, assim. Basicamente, se você tem medo de ficar sem dinheiro, é exatamente isso que vai acontecer. Se você tem medo de não fechar um contrato, por isso você está cobrando pouco, na primeira vez que você aumentar esse valor, a pessoa não vai aceitar, porque você tá com medo. Não é basicamente só aumentar o teu valor. Se você tá sentindo medo, se você tem uma energia negativa ao redor disso, não vai dar certo. É tudo uma questão de energia, galera. Parece um papo de maluco, mas foi exatamente assim que eu me livrei da escassez e nunca mais fiquei sem dinheiro. Eu basicamente perdi o medo de ficar sem dinheiro. Porque enquanto eu tinha medo de ficar sem dinheiro, enquanto eu ia no mercado e eu achava tudo caro e aquilo me dava uma sensação ruim, enquanto eu abastecia o carro e eu achava caro e aquilo me dava uma sensação ruim, uma sensação de meu dinheiro tá indo embora e meu dinheiro não dá pra nada, eu tava sempre sem grana, eu tava sempre no vermelho ou no talo ali, ó, assim, no 0 a 0, eu ganhava, eu gastava. E quando eu entendi que dinheiro é uma moeda de troca, que as coisas estão caras mesmo, mas não tem o que eu possa fazer em relação a isso. Quando eu parei de sair do mercado puta com o preço das coisas, quando eu entendi que dinheiro é fluxo, cara, dinheiro ele entra, mas ele sai. Na mesma medida que eu ganho 500 reais, eu gasto 500 reais, ou na mesma medida que eu gasto 500 reais, eu ganho 500 reais. Então, nem todo dinheiro você vai reter. É um erro achar que você vai reter todo o dinheiro. Você precisa viver, né? E a gente quer cada vez viver melhor, então cada vez mais caro nós vamos pagar pelas coisas. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, que não tem problema gastar dinheiro desde que eu ganhe, não tem problema pagar caro numa coisa de vez em quando, desde que eu ganhe dinheiro, né, desde que eu reponha esse dinheiro, eu não vou reter todo o dinheiro, e acho que o principal fator é não ter medo de ficar sem dinheiro. Assim, de todos os fatores possíveis, é não ter medo de ficar sem dinheiro. Que nem eu falei, tem muitos clientes que acham o meu trabalho absurdamente caro, tem muitas pessoas que não fecham, não são todos os orçamentos que fecham, mas de uma maneira geral, a maioria dos orçamentos fecham, a maioria das pessoas pagam, a maioria das pessoas entendem o valor. É claro que tem todo um trabalho ali na negociação, a gente faz, mas não é nada absurdo, galera. É basicamente você cobrar menos e falar, não, eu não vou por menos, isso aqui vai me dar um trabalho do caralho. Isso aqui me dá um trabalho do caralho, eu não vou por menos. Né? E eu falei pra vocês que a gente fez 3 dias de captação aí por R$1.100 o dia, se eu não me engano. Tem outros vídeos aí, eu sou péssima pra lembrar essas coisas. Teve um casamento que a gente fez sozinho, que a gente fez por R$2.900 um único dia. Teve 1 hora de captação por 450. Captação de agência, a gente faz ali meia tarde. Tem uma agência que manda vídeos ali que, em tese, vai meio dia pra fazer. E eu cobro R$500 pra fazer só a captação. Não cobro menos. R$500 é o mínimo da minha diária de captação, digamos assim. Pra eu sair de casa, pra eu fazer um vídeo, pra eu sair da minha casa, me deslocar, gravar um vídeo para esse cliente, no mínimo, é R$350. Para eu gravar e editar um vídeo. Tô falando de um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos. É o meu valor mínimo. Por quê?
Porque eu tenho que pagar minhas contas, eu não posso trabalhar com valor abaixo do meu custo. Não tem como, entendeu? Aí as pessoas começam a ter uma renda extra com o Store Maker e com o Videomaker Mobile, mas elas não conseguem largar o CLT. Porque elas ainda estão com essa mentalidade de ganhar pouco, porque o CLT é pouco, o CLT é o que? 1.600, 1.700, acho que é 1.000, não, tá 2 e pouco agora o salário de vendedor, né? Mas o salário mínimo é o que? 1.600, 1.700 no Brasil, nem sei. Mas é pouco, você trabalha 30 dias no mês pra receber 2.000 reais que seja. Fora os, né, os encargos que você vai pagar. Mas, tipo, digamos que seja 2.000 reais, que você consiga receber 2.000 limpo. Você trabalha 26 dias no mês para receber esse salário. Então você tá com essa mentalidade de que você tem que ralar muito para ganhar pouco. Enquanto você tiver essa mentalidade, você não vai cobrar mais caro pro teu serviço e o cliente não vai aceitar, porque você tá com essa energia. Você tá com medo e você acredita que tudo é muito difícil e que você tem que ralar pra caralho pra ganhar dinheiro. Hoje eu trabalho muito pouco, galera. Eu trabalho muito pouco, assim. É claro que eu estou procrastinando alguns projetos que eu tenho que fazer. Eu tô trabalhando aos pouquinhos nessa procrastinação que eu tenho. Mas, de uma maneira geral, eu trabalho pouco. Eu, pra receber a quantidade de dinheiro que a gente recebe hoje, que vocês já sabem, eu já falei em vídeos anteriores, se você tá curioso, vai assistir vídeos aí, mas saiba que dá pra você ganhar 10.000 reais por mês tranquilamente, gravando vídeos com o celular. É tranquilo, eu acho tranquilo. Eu trabalho pouco pra ganhar 10.000. Eu trabalho pouco pra ganhar 10.000, galera. Então, eu digo pra vocês, assim, eu trabalho pouco. E eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar que eu vou trabalhar menos. Eu tive que aceitar que é fácil. E eu tive que perder o medo. Eu tive que perder o medo. É diferente, cara. A dinâmica de você ser um empreendedor e trabalhar pra você ser um autônomo é diferente do CLT. Você vai sim trabalhar menos, senão não faz sentido nenhum. Senão, se você parar pra pensar, não faz sentido nenhum. Assim, você precisa ser diferente. Se não for diferente, não faz sentido. Então, depois que eu entendi essas coisas, eu me livrei da escassez e nunca mais fiquei sem dinheiro. E eu não tenho medo de ficar sem dinheiro, galera. É claro que de vez em quando vem aquele pensamentozinho antigo, aquela preocupaçãozinha, né? Mas, cara, de uma maneira geral, eu lido bem com isso. Eu não tenho medo de ficar sem dinheiro. E ser autônomo pra trabalhar pra você é também entender que você nunca vai ter certeza de nada. É também aceitar isso, que você tem certeza, mas não tem. Assim, você sabe que vai entrar, mas não com 100% de certeza. Você tem uma previsibilidade, mas não tanto. Ao mesmo tempo, você não consegue prever tanto assim. Você tem que aceitar essas coisas pra você ganhar dinheiro de verdade, gravando vídeos com seu celular, seja Store Maker ou Videomaker Mobile, pra você conseguir ganhar um valor bom todos os meses a ponto de largar seu CLT. Senão vai ser uma renda extra pra sempre. Porque você tá com a mentalidade do CLT, onde você tem que se arrebentar pra ganhar 2.000 reais no mês. Tem que trabalhar 26 dias pra ganhar 2.000 reais por mês. Sendo que eu ganhei 2.900 reais em um único dia. Tipo assim, foi um dia bem trabalhado. Acho que foram 14 horas totais. Mas foi 2.900 reais. Foi mais do que eu ganhava trabalhando no shopping, galera. Foi mais do que eu ganhava trabalhando de segunda a sexta, das 8 às 18. De segunda a sábado, na verdade, das 8 às 18. É mais do que qualquer coisa. Se você não entender essa dinâmica, você não vai sair desse padrão que você estava. Você precisa literalmente quebrar a Matrix e entender que a maioria das pessoas vai trabalhar muito e ganhar pouco, mas você não. Você vai trabalhar de forma inteligente e você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito. Enquanto você não entender isso, e foi basicamente isso que eu fiz. Eu digo que grande parte do nosso sucesso hoje, sim, é pela entrega do bom trabalho, sim, é por um empenho, sim, é porque a gente gosta do que a gente faz, a gente sabe o que a gente está fazendo, mas muito, muito, assim, mais da metade, eu diria, assim, talvez 70%. É cabeça no lugar, galera. É mentalidade. Assim, é muito clichê falar a palavra mentalidade. Parece papo de maluco falar essas coisas aqui pra vocês às vezes. Mas é você entender como que a tua cabeça tá funcionando e quebrar esses padrões de pensamento. Porque é isso que tá impedindo você de cobrar mais caro e do teu cliente aceitar. É bizarro. Você começa simplesmente a atrair clientes que pagam. É bizarro, mas é a mais pura verdade. Assim, você se posiciona, você fala, não, o meu trabalho é bom, eu não vou cobrar menos. E começa a aparecer as oportunidades de pessoas que pagam sem reclamar. Sem reclamar mesmo. Então, é muito isso. Acho que era isso que eu queria falar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que esse comentário exemplificou bastante. Sei que tem bastante gente que me segue, que me acompanha, que é Store Maker e que não consegue atingir esses patamares. E esse é o único problema. Eu tenho, assim, 99% de certeza que o problema não é a captação, não é a entrega, não é a qualidade, não é o fato de
mudar o que tá aqui dentro, sabe? Então eu queria muito passar essa visão pra vocês. Eu tava pensando em fazer esse vídeo, mas como eu recebi esse comentário, eu tive essa ideia de fazer isso pra vocês. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo, né? Não esquece de se inscrever no canal, aquela mendigagem básica de inscrição aí no canal. E, obviamente, deixa o like também. E a gente se vê no próximo vídeo.